Em relação aos fatores de risco para a osteoartrite, a idade, sem dúvida, é o principal fator de risco, né? Então, a gente tem um aumento da prevalência proporcionalmente ao aumento da idade, né? Não que a osteoartrite faça parte do processo normal de envelhecimento, né? É uma doença, mas existe uma proporcionalidade da idade com o aumento da prevalência da osteoartrite. Então, é o principal fator de risco. A obesidade, né, por duas razões, tanto pela sobrecarga mecânica que a obesidade leva, principalmente para a osteoartrite de quadril e joelho, né, joelho principalmente, mas também como um processo inflamatório. O tecido adiposo é um tecido inflamatório. Então, mesmo em articulações que não recebem sobrecarga, como as articulações das mãos, a gente tem um envolvimento da obesidade pelos processos inflamatórios na patogênese da osteoartrite. Então, funciona como fator de risco, não só como sobrecarga mecânica, mas quero que vocês guardem, a gente vai ver já já, que a obesidade também tem um mecanismo inflamatório que acaba sendo fator de risco, sim, para a osteoartrite, mesmo em articulações que não recebem sobrecarga, como as mãos. Fatores mecânicos, como esforço repetitivo, traumas, lesão de menisco ou ligamento, tudo isso favorece o início do desenvolvimento da osteoartrite. Fatores genéticos, principalmente para mãos e joelhos, então já se descobriram alguns genes responsáveis pela síntese defeituosa do pré-colágeno, tá? Então a genética também é importante. O sexo feminino é uma doença mais prevalente no sexo feminino, principalmente a osteoartrite de mãos. E alguns fatores anatômicos, principalmente malformações, como displasias de quadril, alterações anatômicas, deformidades nos membros inferiores, como o varismo, né, geno-valgo, geno-varo. Então, varismos e valgismos também aumentam a chance de desenvolvimento de osteoartrite de joelhos e quadril. Então, como eu falei, o tecido adiposo, né, normal, o tecido adiposo que a gente chama de tecido adiposo magro, possui os macrófagos de fenótipo M2, que são os macrófagos anti-inflamatórios, macrófagos que não estão relacionados ao processo patogênico das doenças inflamatórias. Quando eu tenho um excesso alimentar e um aumento do tecido adiposo obeso, eu tenho uma mudança nesse fenótipo do macrófago de M2 para M1. E o macrófago M1 é um macrófago inflamatório, é um macrófago que produz muito mais citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-6, TNF-alfa. E essas citocinas, né, além dessas citocinas, as adipocinas, principalmente leptina, resistina, também estão aumentadas nos pacientes obesos, e diminuição das citocinas anti-inflamatórias, como a adiponectina, IL-10. Então, esse desbalanço do aumento das citocinas inflamatórias com redução das citocinas anti-inflamatórias aumentam a chance do paciente desenvolver osteoartrite, mesmo em articulações sem sobrecarga mecânica, tá? Então, essa relação da obesidade com osteoartrite não é só para articulações como joelhos e quadris, que recebem a sobrecarga. Também é para outras articulações como mãos, por esse processo aí de processo inflamatório. Então, a obesidade é muito além da sobrecarga mecânica como fator de risco para o desenvolvimento de osteoartrite. Em relação ao quadro clínico, né? Qual é o principal sintoma que o paciente chega para você? Dor, né? Então, muitos pacientes são assintomáticos, mas quando eles começam a ter algum sintoma, o principal sintoma, sem dúvida, é a dor. Além da dor, pode existir uma limitação funcional, que pode ser tanto pela dor, como pelo avançar da doença. Então, pacientes às vezes chegam já com uma doença avançada de joelhos e com uma limitação funcional por degeneração daquela cartilagem e às vezes já com redução importante do espaço articular. Rigidez articular, que pode ser por essa redução do espaço articular, acometimento de estruturas periarticulares, e aí o paciente desenvolve uma rigidez articular, um bloqueio articular. Ou, que a gente pode também ver no quadro clínico, são sequelas da doença. Então, deformidade articular, principalmente em membros inferiores, com varismo, valgismos, deformidade no pé, né, que é uma articulação bem comum
da osteoartrite é a primeira metatarsofalangiana, que causa aquela deformidade chamada de joanete ou hálux valgo. Então, a gente já pode ver o doente com algumas deformidades de quadril, de coluna, instabilidade principalmente de joelhos e algumas comorbidades associadas. Então, pacientes com dores crônicas, né, por osteoartrite não tratadas, acabam evoluindo com quadro também de fibromialgia, porque generalizam a dor e centralizam a dor. Existe um processo de centralização da dor e acaba que o paciente desenvolve secundariamente uma fibromialgia. E a dor, né? Como eu falei, o processo patológico inicial acontece na cartilagem hialina, e a cartilagem hialina ela é aneural. Então, teoricamente, não teríamos dor. Mas de onde é que vem a dor da osteoartrite? Então, a dor da osteoartrite tem esses três componentes, tá? Então, o componente nociceptivo ou inflamatório, através das ênteses, ligamentos e o osso subcondral, que são tecidos que eles são ricos em receptores nociceptivos, e o estímulo a esses receptores, né, esses nociceptores, por tração mecânica ou por mediadores inflamatórios, faz com que haja um estímulo à via da dor. A dor também é neuropática na osteoartrite. Então, quando você tem uma degeneração daquela cartilagem, você expõe o osso subcondral, e o osso subcondral é extremamente inervado. E aí você vai ter uma exposição das terminações nervosas desse osso, né? E aí você, expondo essas terminações, você vai ter a participação do sistema nervoso, porque esses nociceptores vão levar a mensagem para a medula, né, para o corno posterior, da medula, através do trato espinotalâmico, para o sistema nervoso central. Então, existe também um componente de dor neuropática na osteoartrite. E também um componente de dor central. Então, com o tempo, essa dor não tratada cronifica, né, e se torna uma dor de origem também central, que a gente chama de dor nociplástica, que é bem mais estudada na fibromialgia, né, que através desses mediadores inflamatórios na articulação você vai ter um hiperestímulo, né, naqueles receptores, às vezes nem tem lesão, né, é um estímulo repetitivo, e esse estímulo repetitivo vai fazer com que haja um aumento dos fatores de crescimento neural e substância P, que são fatores que estimulam a dor perifericamente. Já existem estudos também mostrando o aumento desses fatores no líquor, e aí esses fatores vão estimular também a via da dor através do trato espinotalâmico, tálamo e centros lá no sistema nervoso central, no córtex sensorial, centros da dor, tá? Então existe também essa dor, essa centralização da dor na osteoartrite. E como é que eu caracterizo a dor da osteoartrite, né? Isso é um quadro que eu quero que vocês internalizem, né? Como é a dor da osteoartrite. É uma dor que a gente chama de dor mecânica. Então, quando a gente está com um paciente com dor articular, a gente sempre deve caracterizar se essa dor ela é mecânica ou se é uma dor inflamatória. E aí, quando é que eu digo que a dor é mecânica? É uma dor com caráter mais localizado, né? Naquela articulação específica que o paciente tem um acometimento da osteoartrite, tem uma tendência maior a ter dor em alguns pontos da articulação, então não é uma dor tão difusa, uma dor articular tão difusa como a gente vê em outras doenças articulares, principalmente inflamatórias. A gente tem uns pontos mais dolorosos na articulação. É uma dor que piora pelo movimento e com esforço. Então o paciente diz, quando eu faço algum exercício físico, quando eu faço as atividades diárias em casa, eu pioro da dor, né? Às vezes faz uma faxina em casa e no outro dia está sem conseguir se movimentar, né? Por dor. Então, é uma dor que caracteristicamente piora com o movimento e piora com o esforço, ao contrário da dor inflamatória, que melhora com o esforço e piora com o repouso. Então, a dor vai piorando ao longo do dia, né? Lembra que a dor inflamatória, ela piora com o repouso. Então, pela manhã, depois que o paciente passa a noite em repouso dormindo, você tem uma piora da dor. Na dor mecânica da osteoartrite, o paciente vai piorando ao longo do dia, porque ele vai se esforçando ao longo do dia, e aí isso vai piorando a dor. E melhora com repouso, né? Também é uma característica importante dessa dor, é melhorar com o repouso. Então, o paciente geralmente está bem pela manhã, ele passou a noite repousando, dormindo,
e pela manhã o paciente geralmente refere melhora. Geralmente não tem aquela rigidez pós-repouso da dor articular inflamatória, mas os pacientes podem referir uma rigidez pós-repouso, mas que geralmente dura no máximo 30 minutos, tá? Não mais que isso. Então é uma dor bem com características mecânicas.